bando de puto! Tô aqui de novo para mais um episódio do Fantástico Mundo da Tati e hoje eu vou mostrar algumas coisas que eu acho curiosas e interessantes aqui na Inglaterra, especialmente em Manchester. Eu sei que muitos de vocês que já foram para fora já vão ter conhecimento de várias coisas que eu vou falar aqui, mas pô, eu achei interessante, então eu vou falar. Se você não achar interessante, fazer o quê, né? E aqui nessa rua já dá para mostrar uma das coisas que eu acho interessante, que é que os carros, como eu disse no outro vídeo, aqui a maioria das pessoas não tem garagem. E aí eles deixam os carros dormirem na rua, ó. Eles estacionam o carro mais ou menos entre a calçada e a rua, assim, em cima da calçada. E aí os carros dormem na rua, cara. Você anoitece, os carros estão na rua. Amanhece, o carro está na rua. Ninguém rouba o carro. Como pode, né? No Brasil, quando a gente vai se despedir, a gente fala tchau, né? Nos Estados Unidos e no Canadá, geralmente quando você vai despedir, você fala see you ou bye ou qualquer coisa parecida. Aqui eles usam cheers. Cheers nada mais é do que um tchim-tchim. É tipo saúde. Só que eles falam isso para agradecer o motorista do ônibus, para falar tchau, para falar obrigado em algum lugar. E é uma coisa diferente daqui, porque você chega esperando que as pessoas vão falar thank you ou see you ou qualquer coisa parecida e na verdade eles se despedem com cheers. Outra coisa muito legal que tem aqui são os caixas eletrônicos. Aqui existem caixas eletrônicos nos supermercados ou em outros lugares, como eu sei que existe no Brasil também, só que a grande diferença é que aqui os caixas servem para todos os bancos. Você consegue sacar dinheiro de todos os bancos sem pagar uma taxa a mais por isso, por ser aquele caixa específico, assim. Eu sei que no Brasil existem caixas que você consegue sacar o dinheiro de qualquer banco, mas você precisa pagar uma taxa. Aqui é o contrário. Aqui a maioria dos caixas eletrônicos que existem na rua, nos supermercados ou em outros lugares que não sejam numa agência bancária, você saca o dinheiro do seu banco sem precisar pagar uma taxa excessiva por causa disso. Outra coisa interessante é que quando eu cheguei aqui, eu vi um hidrante, parecia um hidrante. Na verdade não é um hidrante, é um lugar para você postar cartas já seladas. E é bizarro, os cachorros adoram, eles acham que é um hidrante mesmo e vivem mijando lá. Mas é muito bonito assim e tem até como lembrancinha da Inglaterra essas coisas. E uma coisa que o Brasil deveria copiar daqui, na verdade é necessário educar as pessoas antes de copiar isso que eu vou dizer, é o fato deles darem multa se você estiver passeando com seu cachorro na rua e deixar o cocô na rua ao invés de catar com uma sacolinha. Tem aviso na cidade inteira, por exemplo, aqui tem um, ó. Se você não catar, a multa máxima é de 1.000 libras, que dá mais de 4.000 reais. Imagina você levando uma multa de mais de 4.000 reais porque não catou a nojeira que o seu cachorro deixou no meio da rua. Tem uma coisa que acontece aqui que eu acredito que vai ser o futuro de todos os países e acredito que já existam outros países que têm isso também. O fato de você conseguir pagar suas próprias contas no supermercado ou na farmácia, você não precisa de um caixa para passar os produtos para você. Tem uma maquininha em que você mesmo passa os produtos. A maquininha, ela funciona por peso. Tipo, você coloca de um lado todos os produtos que você quer levar, passa esses produtos na máquina para ela saber o preço e coloca de um outro lado e ela vai baseando o peso dos produtos e aí ela sabe se você passou alguma coisa a mais ou se você não passou alguma coisa e você mesmo paga para a maquininha e vai embora sossegado, não precisa de um caixa, não precisa ninguém trabalhando ali como caixa. E pode ser uma coisa problemática, porque vai acabar o emprego de muita gente, né? Uma coisa legal que a Inglaterra tem que o Brasil não tem são casas de apostas. Aqui é legalizado você apostar em jogos de futebol, por exemplo, que é uma coisa muito legal, mas imagina se isso acontecesse no Brasil. A bagunça que não ia ser, com os caras fanáticos pra caralho. Se bem que aqui também o pessoal é bem fanático, não sei como que funciona, mas dá pra postar se você quiser. E tem algumas coisas que eu iria adorar se tivesse no Brasil. Por exemplo, o semáforo daqui, ele fica amarelo também antes de ficar verde, não só antes de ficar vermelho. Ou seja, aquelas lerdezas da cidade onde eu moro, que é Uberlândia, eles já iriam saber a hora que eles poderiam tirar o pé do freio e colocar primeiro pra poder sair no semáforo e não ficar atrapalhando o trânsito de todo mundo. Aqui tem muito pub, como a maioria das pessoas já devem saber. E os pubs, para quem não sabe, são uma espécie de bar, só que são mais legaizinhos porque são fechados e são na Inglaterra e todo mundo paga pau para pub. E a maioria dos pubs aqui também são restaurantes e ficam abertos o dia inteiro. E eles servem desde café da manhã até o jantar. Então, por exemplo, você pode ir tomar um café da manhã num pub 9 horas da manhã, ou pode ir 1 hora da manhã só tomar uma cerveja ou jantar, o que é muito prático porque algumas pessoas têm horários diferenciados, né? Então você pode ir almoçar às 5 horas da tarde ou tomar café da manhã meio-dia. Tanto faz. Aqui tem uma coisa também que os brasileiros iam odiar,
que não pode beber na rua. Você não pode andar na rua com uma garrafa de cerveja bebendo ou com um drink ou qualquer coisa parecida, é proibido. O pessoal aqui costuma limpar a casa diferente do que a gente limpa, isso eu já comentei no outro vídeo, mas o que eu quero mostrar agora é o mop. O mop é diferente do pano de chão que a gente está acostumado a usar no Brasil, do rodo. Aqui eles usam um mop, que eu usei muito no Canadá. Às vezes eu tinha saudade do mop, tanto que eu usei aquilo limpando os prédios lá. Mas o mop eu acho bem mais fácil para limpar o chão, porque você não precisa encostar no negócio, não suja sua mão, não molha sua mão e limpa do mesmo jeito. É uma vassoura, rodo e pano de chão ao mesmo tempo. Outra coisa que já dá para ver aqui também nessa rua é que a maioria das casas e dos prédios, eles não têm separação com aqueles muros altos que a gente vê no Brasil, nem aqueles portões altos que a gente vê no Brasil. Aqui tem só uma coisinha, um murinho pequeno, que se você for alto que nem eu, basta você levantar a perna que dá para você passar para o outro lado. E é uma coisa só dividindo, às vezes tem uma cerquinha de planta mesmo, o que é bem legal e que significa que o lugar é bem seguro, né? Porque você não precisa fechar a sua casa para ter o perigo das pessoas roubarem. Quando eu vim para cá, eu tinha a impressão que o pessoal não ia ser muito receptivo, ou que eles eram muito ranzinzas e que eles não gostavam de imigrante. Depois que eu cheguei aqui, eu tive uma impressão totalmente diferente. O povo que mora aqui, no geral, eles são muito acolhedores e eles são muito receptivos e muito bem-humorados mesmo. É muito difícil você ver alguém com cara fechada na rua. Geralmente o pessoal te cumprimenta mesmo sem te conhecer, o que é bem legal. Mas, ao mesmo tempo, eles não gostam que você toque neles. Não é cultural que você dê abraço, beijo ou encontrar, igual é no Brasil, e que você ande muito perto também. Por exemplo, no shopping daqui tem uma indireta, para quem não sabe disso ainda, que é nas escadas rolantes, tem a marca da onde você deve ficar. Eles põem marca de pezinho num degrau, pulam um degrau, tem a marca de pezinho no outro degrau, que é pra galera se ligar que tipo, você não precisa ficar muito amontoado. Como qualquer outro país ou como qualquer outra cidade, aqui também tem os seus problemas. Um dos problemas mais óbvios aqui é a infraestrutura. De alguns lugares, obviamente. Tá certo que no centro eles têm as maquininhas que vêm limpando a rua e tudo mais, e que não tem poça, mas se você entra em bairros, você começa a perceber que o pessoal não limpa a porta da sua casa. Então, por exemplo, no outono caiu muita folha e agora tem muita folha apodrecendo nas calçadas e na rua, o que tampa os bueiros e que gera poças gigantescas. Eu, por exemplo, já presenciei uma mulher andando com um carrinho de bebê e um carro vindo e passando na poça e molhando a mulher e o bebê inteirinho. Então, assim, algumas pessoas têm a mania de achar que porque é um país diferente do Brasil, tudo é perfeito. E claro que não é, esse é só um dos exemplos, mas existem várias outras coisas que precisam ser melhoradas, como em qualquer lugar do mundo. Não é só o Brasil que tem problema, galera.